Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente, venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje, gente, eu quero falar de uma coisa especial, mais uma coisa que tá passando muito escondidinha nas salas de cinema, na Estação Botafogo, sala 3, né, quando passou, né, quando eu fiz esse vídeo, né, no caso, tá? Que é um filme brasileiro chamado Ciclone. A gente está vendo uma renascença aí do cinema brasileiro, mais uma de muitas, né? Onde a gente está falando de filmes como Ainda Estou Aqui, O Último Azul, Agente Secreto, coisa e tal. Mas uma das coisas que a gente precisa sempre falar, porque esses filmes são badaladíssimos, estão sendo cornetados na mídia, né, para todos os lados, né, tá todo mundo sabendo desses filmes, e quando esses filmes estreiam você tem salas lotadas, né, só que estão passando filmes brasileiros também de excelentíssima qualidade, tá, praticamente escondidos, né, sempre passando nas salinhas pequenas com um público bem diminuto, e são filmes muito bacanas também, tá, que eu tô tentando aqui conversar com vocês, né, eu já fiz análise de Manas, por exemplo, né, que foi um filmaço, Paterno, que foi um filme que o Marco Rica fez também, que eu futuramente vou colocar análise aqui também, a gente vai falar também sobre Paterno aqui, tá, e eu quero falar hoje de Ciclone, gente, Ciclone, tá, deixa eu botar meu óculos da tia aqui para dar a ficha técnica, que eu fiz meio que o dever de casa dessa vez, tá? É um filme da Flávia Castro, né, dirigido pela Flávia Castro, tá? Que é estrelado pela Luísa Mariani, que é uma das produtoras do filme, junto, inclusive, com Karen Ainus, que é um dos produtores associados, tá? Tem o Ricardo Teodoro, né, que trabalhou num outro filmaço também, um ator da Globo, né, que trabalhou num outro filmaço também, que é Baby, né, no caso, né, que eu acho que eu já conversei sobre esse filme aqui com vocês, tá? Tem a Karine Telles, tá? E esse filme, ele vai falar de uma personagem, tá? Da época do modernismo brasileiro, estamos em São Paulo em 1919 no filme, tá? Que é a Maria de Lourdes Castro Pontes, também conhecida como Daisy Pontes. Essa personagem existiu, essa pessoa existiu realmente, tá? E ela foi uma amante do Oswald de Andrade, tá certo? E aí o filme vai fazer uma livre adaptação da vida dela. Ela só viveu 19 anos, ela nasceu em 1900 e morreu em 1919, tá? E esse filme vai ser meio que uma livre adaptação da vida dela. Então a nossa Daisy aí, né? Ela tinha uma infância bem pobre, os pais eram agricultores no interior de São Paulo, tá? Ela trabalhava numa tipografia, né, como operária, né, e trabalhava também e também gostava de ser dramaturga no Teatro Municipal, onde tinha, né, o Oswald, um personagem que é interpretado pelo Eduardo Moscovitch, que seria, vamos dizer assim, inspirado no Oswald de Andrade, né? Os dois são amantes, né, no caso, tá? E aí o que acontece, né? Ela está escrevendo uma peça de teatro a quatro mãos com ele, né? E ela quer fazer carreira no exterior, ela quer ir para a França para poder estudar teatro, né? E aí ela vai concorrer a uma bolsa, ela ganha essa bolsa, tá? Para poder viajar para fora, né? Ela que tinha aquela vida ali extremamente pobre, extremamente miserável, mas o grande detalhe é o seguinte, pelo fato dela ser mulher em São Paulo em 1919, né, meio mundo cai na cabeça da coitada, tá? Lembrando sempre que eu tô dando spoilers aqui, tá? E aí o que acontece? Vai acontecer de tudo para que ela não faça essa viagem, né? Desde a documentação, que é extremamente complicada, ela precisa viajar sob a tutela de um homem, e aí no caso do filme ela era órfã, né? No caso ela não era casada, né? Ela tinha que ter a tutela ou do pai ou do marido, que ela não tinha nenhum nem outro, né? E aí ela precisou, né? Pagar um suborno lá, né? Foi meio que fazer um teste de sofá com um cara que dava documentação, né? Para piorar a situação, ela engravidou, né, do personagem do Eduardo Moscovitch. O próprio personagem do Eduardo Moscovitch não queria que ela fosse para a França também, né, no caso, né? E ela precisava, como ela não tinha formação acadêmica nenhuma, ela pelo menos precisava de um libreto de uma peça de teatro com o nome dela,
né? E aí ela precisava que esse personagem do Eduardo Moscovitch colocasse o nome dela no libreto, né, no caso, né? E aí, gente, a gente vai ver todas as agruras e todas as situações terríveis que a mulher daquela época passava. Se a mulher hoje em dia já está passando por muitas situações muito escabrosas e muito complicadas, né, para ela se impor na sociedade, para ela se impor sobre uma misoginia, sobre um machismo dessa sociedade, imagina em 1919, né? E o filme, né, ele é extremamente angustiante, né? Porque ela vai mostrar ela só tomando na cabeça o tempo todo, ela só sofrendo, entendeu? Todos os preconceitos possíveis do mundo, né? Ela só tendo todos os obstáculos possíveis do mundo. Ela vai precisar abortar o filho, por exemplo, que era uma coisa ilegal na época, onde você vai preso se você ir numa clínica de aborto, né? Ela não podia fazer esforço físico nenhum e precisava depois ficar carregando, né, calhamaços e calhamaços de papel no emprego dela, coisa e tal, né? Ela precisava do dinheiro, né, para poder fazer o aborto, né? No caso, ela não tinha o dinheiro, ela vai ter que arrumar o dinheiro de uma forma toda complicada. Então a vida da mulher só vai enrolando, né? E você só tá vendo derrota ali o tempo todo, você só tá vendo, né, um filme extremamente cruel, com essa personagem sofrendo muito, tá? Mas o filme, né, ele vai optar por um happy end, né? Porque o que acontece? Você fica... É aquela coisa que eu falo pra vocês, às vezes o filme é tão pesado e você vê só... o público só vai tomando na cabeça junto com a personagem protagonista o tempo todo, só vai tomando na cabeça, tomando, porque o público, né, ele cria um laço, né, com o personagem principal, né, principalmente quando você vê um filme que o personagem principal está passando por tantas agruras e tantas injustiças. Isso acaba criando uma identificação do público com aquele personagem principal, e aí o público sofre junto com o personagem principal, né. E o final desse filme, gente, se a gente levar num choque de realidade mesmo, né, era pra mulher se ferrar de verde e amarelo de cima a baixo, né, e ter um final completamente infeliz, né. Mas aí o filme, né, eu acho que até pelo fato do público tomar tanto na cabeça junto com a protagonista, né, o filme vai fazer aquela opção pelo happy end pra coisa não terminar também num clima de derrota e de injustiça tão grande, tá. E a nossa protagonista, ela consegue os objetivos dela, o que a gente não sabe se aconteceu na vida real, né? Até porque, né, na vida real, né, a Daisy, ela morre em 1919 justamente num filme que começa em 1919, né, e no filme a gente não vê a morte dela, né, no caso, né? Então, quer dizer, de repente, né, esse happy end, né, ajudou a amenizar as coisas, por isso que é um filme livremente inspirado na vida dessa pessoa, né, da Maria de Lourdes aí, né, Castro, né, e o que acontece? A gente não sabe, né, se na vida dela mesma a coisa foi tão legal assim, pelo menos nas pesquisas que eu fiz eu não sei qual foi o fim dela, mas ela é uma figura, né, esquecida do modernismo brasileiro, né, ela era uma amante do Oswaldo de Oliveira, mas ela era de uma camada social baixa, pobre, e aí ela fica esquecida, né, pela história, né? A história fala mais da galera da elite, né? Quando a gente fala de movimento modernista, né, essas pessoas todas, elas são mais de uma elite, né? E essa aí, né, a Ciclone, né, no caso, que era o nome artístico dela, né, a Ciclone, ela tinha justamente essa origem humilde, né, essa origem muito pobre, né, ela era uma, vamos dizer assim, a parte pobre, né, desse modernismo brasileiro aí, né, e ainda tratada com muito preconceito por ser amante do dramaturgo, ser amante, né, no caso aí do personagem do Oswaldo de Andrade, né, no caso, né, que o personagem do Moscovitch, né, era, vamos dizer assim, a encarnação ali do Oswaldo de Andrade no filme, tá? Gente, muito legal, gostei muito da atuação da atriz, tá? Gostei muito da atuação da Luísa Mariani, tá? Ela realmente arrebentou a boca do balão, tá? Como produtora do filme também. É um filme, a forma, né, angustiante como ela abraçou a personagem, né?
ela passou bastante angústia pra gente também, né? De tudo aquilo que a nossa Ciclone estava sofrendo no filme, tá? E realmente criou uma química muito grande, né? Pelo menos quando eu falo isso, química entre ela e o público, quando eu falo público, eu tô falando eu, tá, gente? Que eu sou o público no caso, tá? As outras pessoas eu não sei, até porque só tinha mais 2 senhoras vendo o filme, né? Só 3 pessoas vendo o filme, cara. Olha só, um filme brasileiro bom pra cacete, tá? Que fala de uma figura esquecida do modernismo brasileiro, só 3 pessoas na sala. Divulgação nenhuma desse filme, gente. Pouquíssima divulgação desse filme, entendeu? Essas coisas têm que estar muito mais na mídia. Essas coisas têm que haver muito mais salas para as pessoas poderem ter acesso a esses filmes, entendeu? O cinema brasileiro, gente, ele é muito bom, tá? E a gente ainda só tá, entendeu? Jogando confete nos filmes mais em evidência, os filmes que vão para o exterior e ganham premiação. A gente tem que abraçar mais a produção daqui de casa, os filmes que não são tão falados, eles precisam ser mais falados. Esse filme Ciclone precisa ser mais falado, Manas precisa ser mais falado, Paterno precisa ser mais falado, entendeu? É muito triste você ver um filme brasileiro filmes brasileiros com essas qualidades passando em salas pequenas para meia dúzia de 3, gente. Isso daí, e na Zona Sul, e um filme desses que as pessoas não sabem que o filme existe, entendeu? Porque eu sou maluco, fico atrás dessas coisas, fico sempre vendo lá a programação da estação, faço vídeo aqui, jogo no YouTube, mas meu YouTube não tem muito alcance, meu canal do YouTube não tem um alcance tão grande, né? Espero que um dia tenha, né? Conto com a ajuda de vocês, inclusive, né? Mas, sabe, até para esses filmes terem um pouco mais de visibilidade, eu sei que minha contribuição é uma gota no oceano, cara, mas é melhor do que nada, né? Então, tipo assim, gente, vamos procurar esse filme. Se não der pra ver no cinema, porque tá passando só no horário, no cinema da Zona Sul do Rio de Janeiro, às vezes você tá lá no interior do Maranhão, do Acre, se é que meus vídeos chegam lá, né? Ou então você tá num lugar que não tem acesso a cinema de Zona Sul, de elite, vamos dizer assim, entendeu? Cara, torrent, sei lá, procura no YouTube depois, entendeu? Vê se você consegue depois alugar esse filme. Um canal Brasil da vida deve passar se você tiver acesso, entendeu? A TV fechada, entendeu? Esse filme passou no Festival do Rio, agora tá estreando, né? Coisa e tal, né? Então a gente precisa realmente, sabe? Conversar entre a gente e procurar essas coisas e divulgar esses filmes, entendeu? Porque eles merecem a atenção do público, do grande público que eu tô falando, grande público mesmo, tá? A galera mesmo, tá? E esses filmes, eles são reservados a pouquíssimas pessoas no final das contas. No Ciclone ele já tá na segunda semana, né? Quando eu tô fazendo esse vídeo aqui, de repente ele já teve até um público mais alto, né? Na primeira semana. Mas, cara, mesmo assim, entendeu? É muito pouco. Ele passou em salas maiores, né, na primeira semana, mas é muito pouco. Ele precisa ter um pouco mais de visibilidade, entendeu? É uma pena isso. E a gente tem que aqui abraçar esses filmes brasileiros também que não estão muito em evidência na mídia. Eles precisam de mais evidência na mídia, eles precisam de mais público, até para o nosso cinema, entendeu? Continuar crescendo cada vez mais. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. É senhora ou senhorita Daisy? Ciclone. Você é assistente do Gamba, certo? Eu adapto textos literários para o teatro. Eu escrevo e o Heitor dirige. Eu trouxe uma crítica da minha última peça. Poderia dividir com os senhores? Bom, essa crítica aqui aponta que a dramaturgia é de Heitor Gamba. Mas é minha. Não era hoje a sua entrevista? Foi. Como foi? Foi muito bom, foi muito bom. De suprema perfeição. Metida burguesa agora chega quando quer, né? Aposto que é pondo aquela brincadeirinha do teatro, né, Daisy? Vai acabar morrendo de fome, mulher. Como é bom dançar, ai, cortar jaca assim.
Nós precisamos, pelo menos, de um libreto provando a experiência. Os franceses não aceitam cartas de namorados como crédito. Eu vou pra Paris! Tudo certo? Tudo certo. Como é que você vai fazer lá, hein? Vai acabar se vendendo por um cobertor, uma bebidinha numa noite fria? Pode desmarcar essa viagem, minha senhora. Pode dar as boas novas ao papai. Mes amis, tout le monde avec moi! O amanhã que se exploda! Essa dança é buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. A gente se adapta. Não quero A essa gente vida se de merda adapta, pra mim. Daisy. Não quero essa vida de merda pra mim. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas